Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês podem ver, eu tô testando os ambientes aqui pra fazer os vídeos. E eu queria saber a opinião de vocês, qual é que vocês gostaram mais, se é o do primeiro vídeo ou se é desse daqui, pra eu poder saber melhor como é, onde, na verdade, eu vou gravar meus vídeos. Pra ser bem sincera, assim, a única coisa ruim do meu quarto que eu achei, além do sol que fica uns brilhos assim em mim, é porque a minha janela dá de frente pra rua, então, assim, às vezes a dona do lugar que eu tô morando, ela aparece, assim, na rua, os vizinhos, aí, tipo assim, eu fico com a câmera virada pra rua, assim, o povo vai achar que é isso, essa menina tá fazendo, entendeu? Aí eu fico meio com vergonha por causa disso. Mas, enfim, o vídeo de hoje eu vou falar como foi que eu consegui um apartamento aqui em Vitória, estando no Brasil ainda, porque eu não vim aqui, fiz uma visita exploratória, fiquei no Airbnb ou na casa de alguém, procurei um imóvel e fui morar nele. Não, eu eu consegui estando no Brasil. Na época, eu estava dividindo o imóvel com a pessoa que eu estava morando até então. Como vocês sabem, eu mudei de lugar, então eu vou mostrar pra vocês, vou contar pra vocês como é que foi esse processo de conseguir um imóvel estando do Brasil. Primeiro de tudo, eu contratei uma empresa de housing daqui de Vitória, uma empresa brasileira, chamada My Red Door. Não está sendo patrocinado esse vídeo por eles. Queria que fosse, mas não. Então, além deles, tem outras empresas aqui de housing. As únicas que eu conheço são eles e a Y Canada. Eu e a pessoa que eu morei, na verdade, a gente escolheu a My Red Door porque era mais em conta. Então, foi o fator determinante da gente decidir por eles. Então, geralmente essas empresas, elas já têm os imóveis que, digamos assim, que são os clientes, que os landlords conhecem eles, então eles sabem, antes de serem postados na internet, quais são os imóveis que vão ficar livres ou que já estão livres, antes desses imóveis serem postados, sei lá, no Marketplace ou nos sites da empresa de imóveis. Então, é bom, mas é caro. Não vou mentir, é caro o serviço dessa galera. Eu paguei na época, eu e a pessoa que a gente morou, $350 cada. No caso, $700 era o preço do serviço deles. Provavelmente já aumentou de lá pra cá. Então, não use esse valor como parâmetro, infelizmente. E assim, quando a gente pagou esse valor, já tava bem caro, porque a gente sabia que essa galera toda, essas empresas, não só a My Red Door, tô falando Y Canada e outras empresas, todos aumentaram o valor do serviço deles. Então, assim, para pessoas solteiras, é bem dolorido esse valor. Mas, enfim, pagamos, porque a gente sabia que se a gente fosse por conta própria procurar imóvel, ia ser muito mais difícil, porque a gente precisaria primeiro de alguém que estivesse aqui em Vitória para visitar o apartamento pra gente. Então, assim, já é um incômodo, querendo ou não, de tomar o tempo de alguém para vir para cá, visitar um imóvel, vai que seja um scam. Então, assim, perder o tempo das pessoas. E, assim, eu, sinceramente, eu não gosto de ficar pedindo favor para as pessoas. Assim, no último caso é que eu pediria, mas se, assim, quem pensa em vir pro Canadá tem que estar com dinheiro guardado. Então, eu pensei, cara, $350, no meu caso, na minha parte, né? Eu pensei assim, $350 para um plano do Canadá, que é muito maior, que custa muito mais. Então, assim, para evitar uma dor de cabeça, vou pagar isso. E foi isso que a gente decidiu. Eu e a pessoa que a gente morou juntas durante esse tempo. E aí, a gente decidiu contratar a My Red Door. A gente teve uma chamada de vídeo com eles para falar um pouco sobre o nosso perfil, o que a gente tá procurando no imóvel. E os nossos filtros eram lugar claro, lugar que seja próximo de parada de ônibus e também que fosse próximo, sei lá, de mercado e farmácia, porque a gente não tinha plano de ter carro, então a gente precisa de um lugar bem localizado. E, querendo ou não, assim, Vitória, eu não sei se você que tá assistindo esse vídeo sabe, mas a questão imobiliária aqui tá terrível, super competitiva, tem muito brasileiro vindo, tem pessoas de outras nacionalidades vindo e a gente mora numa ilha. Então é uma coisa muito mais complexa
para, tipo assim, expandir o mercado imobiliário aqui para ter casa para todo mundo. É assim, é bem cruel aqui esse mercado imobiliário. Mas é isso, né? A gente tá na chuva para se molhar. E aí, pronto. Enquanto isso, eu estava procurando também por fora desse apartamento. Como é que eu estava procurando por fora? Eu via pelo Marketplace no Facebook e também ia nos sites das imobiliárias, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, os sites das imobiliárias. E sabe, tipo assim, como se fosse... Como é que é? Aqueles sites que tem no Brasil. É Zap? Acho que é, né? Acho que é bem famoso. Esqueci já. Mas sabe esses sites que, tipo assim, você pode anunciar apartamento livre ou carro para vender. Pronto, tem também esses sites aqui. Então, eu tava procurando por fora porque eu sei que as pessoas que trabalham com housing, esse não é o trabalho prioritário delas. Elas têm outros empregos e aí, adicionado à renda, elas fazem serviço de housing. Então, eu fiquei pensando, vai que eu acho também um lugar que vale a pena e tudo mais, e eu consigo aplicar. E aí, eu mandava e-mails para as pessoas, falando, ó, eu tô interessada. Algumas me respondiam e falavam assim, eu tô livre para você dar uma olhada nesse imóvel, sei lá, uma quinta-feira. Só que eu tava no Brasil, então eu teria que pedir para a pessoa que trabalha na MyRedDoor, que tava responsável pela nossa procura do apartamento, ir lá para poder ver. Só que a pessoa não, o dono do lugar não gostava muito dessa ideia, aí parava de me responder, eu ficava, Ou senão, muitas vezes eu via o lugar livre, disponível para poder ser alugado, e eu mandava minha aplicação e a da pessoa que eu tava dividindo, mas tipo assim, eles falavam, sei lá, 2 horas depois, já tá alugado. Então, muitas vezes, quando eles colocavam já nos sites que tava disponível, na verdade tava prestes a ser alugado, o que era tipo assim, ai, que tristeza. Mas os documentos, eu não lembro todos os documentos, mas eu lembro que a documentação que eu precisei para aplicar para os lugares foi quanto eu tenho de dinheiro. Então, assim, meu dinheiro já tava todo no Wise. Então, eu botava o extrato do Wise. A pessoa que eu dividi o apartamento ainda tinha dinheiro no Brasil, se não me engano. Então, ela mandou também o extrato do banco e botava a conversão em dólar. A gente preenchia um formulário e aí nesse formulário falava assim, qual é o seu emprego. No caso da gente, o meu e o dela, a gente tinha um perfil relativamente fraco. Porque, primeiro, a gente não tinha morado sozinha antes no Brasil, então a gente não teria referência de landlord ou de síndico de prédio para poder ser nossa referência de, elas são boas moradoras, residentes, enfim, inquilinas. As duas estavam desempregadas há um tempo, eu principalmente há anos e ela há meses, então a gente não tinha aquele emprego consolidado, até porque a gente estava indo para o Canadá, né? A gente já tinha tido visto aprovado, então fazia sentido ainda estar empregada, né? E também, deixa eu ver, a gente tinha que mandar o nosso passaporte e o visto, só para comprovar, tipo assim, ó, nosso visto está aprovado, então é certeza que a gente vai morar nesse lugar caso você nos aceite, que a gente precisa de uma casa. Então, nosso perfil basicamente eram de 2 mulheres solteiras, desempregadas, que nunca moraram sozinhas, e que não tinha nenhum histórico de nada, assim, né? Imigrantes, que nunca pisaram nem em Vitória. Então, cara, eu, assim, em vários momentos eu tava bem pessimista. Tipo assim, eu acho que ele não vai conseguir achar um lugar, vamos considerar a possibilidade de irmos para um Airbnb procurar quando chegasse lá em Vitória. Mas aí a MyRedDoor, eles acharam um apartamento que estava para ser desocupado e falaram assim, eu preciso que vocês me mandem a aplicação de vocês, tipo assim, em 1 a 2 horas, o mais rápido possível para a gente ter tempo de aplicar para essa vaga desse apartamento e a gente conseguir alguma resposta daqui para semana que vem. A gente foi desesperada, organizamos tudo, enviamos para eles e eles aplicaram, submeteram nossa aplicação para esse apartamento. E eu acho que demorou, sei lá, uns 4 dias pra gente ter a resposta. E a gente conseguiu o apartamento, eu fiquei tão feliz. Porque assim, tinha tudo que a gente tava procurando. Cara, é em uma das principais ruas aqui de Vitória. É um ambiente, claro, um apartamento até grande pra gente, na verdade.
Deixa eu ver o que mais. A única coisa ruim é, tipo assim, o som, a acústica do apartamento não é muito boa. Então, assim, a gente já recebeu a reclamação de vizinha de baixo falando assim, diminuam o barulho dos passos de vocês. Eu fiquei tipo, oh, meu Deus. Tipo assim, é o seu apartamento e você não consegue nem andar direito porque a vizinha de baixo reclama. Foi difícil, assim. Eu fiquei com dor no meu pé do jeito que eu andava, assim, pra fazer silêncio. Então era ruim por causa disso. E também porque a máquina de lavar roupa era dentro do prédio. Então é comunitário. Então é um pouco nojento. Mas de resto, assim, eu não tive nenhuma reclamação do apartamento. Então, se fosse você que está nessa fase e está vindo para Vitória, por exemplo, separe esses documentos, o extrato da sua conta bancária, escaneie o seu visto, o seu passaporte e tem um formulário já pronto, assim, com as respostas que eles vão perguntar, tipo assim, você já morou sozinho em algum lugar? Diga o endereço, por que você saiu, qual é o seu emprego, você pode passar o contato do seu chefe e tudo mais. Geralmente são essas as perguntas. E se eu fosse você, também não dependeria só das empresas de housing para poder aplicar para os lugares. Se você achar algum que está sei lá, no Facebook ou em algum site de imobiliária, aplique também, vai que dê certo. Eu tenho amigas que conseguiram, estão no Brasil e pelo Facebook. Então, quem sabe você também consiga. Primeiro que o mercado imobiliário aqui de Vitória tá cruel, os aluguéis estão muito altos, tá um valor assim absurdo. Eu tô com meu plano de Canadá ativo desde 2020 e eu tenho acompanhado, por exemplo, um apartamento de um quarto em 2020 era tipo assim, $1.100, $1.200. Hoje em dia não sai por menos de $1.600, $1.700. Então, gente, isso sem incluir nada. Só no máximo assim, água e aquecedor. Fora as outras contas que você tem que pagar, tipo internet, energia. Se bem que a energia aqui não é cara, é patético o valor. Eu adoro. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu só queria compartilhar como é que foi essa experiência. Eu vou até falar pra vocês quanto tempo demorou, assim, entre a gente fechar o negócio com a My Red Door até a gente achar o nosso apartamento. Foi uma fase bem chatinha no sentido de a gente ficar muito ansiosa e querer, assim, achar logo. E às vezes a gente até se estressa com a empresa, tipo assim, queria que eles me respondessem logo, porque eles têm muitos clientes. Mas, cara, tenha paciência. Pelo menos foi essa sensação que eu tive com a My Red Door. Tipo assim, por mais que às vezes pareça que eles não estão nem aí pro processo, sei lá, algo do tipo, você pode pensar, não estão ligando mais pra mim, não sei o quê. Eles estão procurando imóveis, estão só esperando chegar a oportunidade certa para poder mostrar para você o apartamento que faz mais o seu perfil. Então tenha paciência, eu sei que é estressante, mas vai dar certo. Não se preocupem, e eu vou mostrar para vocês agora qual foi a minha timeline. Pronto, a gente fechou o contrato com a My Red Door, pelo menos aqui no meu e-mail. Tá mostrando que foi em setembro, assim, lá pro dia 7 de setembro. Aqui, ó, tem um e-mail de assinatura de contrato no dia 11 de setembro. Então, foi esse período que a gente procurou a My Red Door pra gente achar um apartamento em dezembro. E a gente achou o apartamento e teve, tipo, essa questão do envio de seguro-depósito e tudo mais. Dia 29 de outubro. Dia 29 de outubro aparece aqui a gente autorizando a My Red Door de enviar o seguro-depósito para eles. E aqui no dia 9 de setembro, é como se tivesse tudo oficializado, ó, contrato assinado. Isso, exatamente. Dia 10 de novembro, a gente assinou o contrato. Então, digamos que 2 meses depois, eles acharam o lugar e a gente conseguiu concluir todo o processo. Então, tipo assim, foram 2 meses naquela ansiedade, aquela coisa assim, meu Deus do céu, vamos também achar por conta própria, que vai que eles não achem, não sei o quê. Mas deu certo, a gente pegou um apartamento que eles sugeriram e foi assim, foi o apartamento, foi uma coisa tão certeira, sabe? Que hoje em dia, quando eu vejo as pessoas estressadas com isso,
eu fico, assim, quando se fala da My Red Door, porque foi a empresa que eu contratei, eu penso assim, ah, não, relaxe, que eles vão achar, tipo assim. Eu não conheço nenhum caso de pessoas que contrataram esses serviços de housing e não conseguiram imóvel. A menos que o seu budget seja muito baixo, tipo assim, baixíssimo, coisa que é fora do mercado imobiliário de Vitória. Aí sim, mas se for, vai dar certo, vai dar certo. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau!